Bom, boa tarde, eu sou o professor Gilberto Sarfati, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Embaixada Britânica pela oportunidade de ter trabalhado com essa equipe fantástica que conseguiu, num prazo muito exíguo, gerar um resultado muito importante, não só do ponto de vista da cartilha, mas a mim, pessoalmente, que já trabalhava como pesquisador acadêmico voltado à política pública de empreendedorismo, um ganho enorme para o desenvolvimento da minha própria pesquisa acadêmica, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco exatamente do framework teórico que norteou o trabalho, norteou também como lente o trabalho de campo que foram executados pela equipe de pesquisa, né? Então, em primeiro lugar, nós usamos, dentro da polêmica de definição do que é um empreendedor, para fugir dessa polêmica, nós usamos uma definição amplamente aceita, que é a definição da OCDE, que diz que empreendedor que é todo aquele que gera valor através da criação ou expansão da atividade econômica, identificando novos produtos, processos ou mercados. Mas, a partir daí, foi importante fazer uma diferenciação entre o chamado empreendedor estilo de vida ou o chamado empreendedor gazela ou empreendedor de alto impacto. Empreendedor de alto impacto, no final, é o termo que a gente acabou utilizando, né? O empreendedor de alto impacto é aquele que formalmente, desde o seu nascimento até um período de 42 meses, cresce a uma taxa de mais de 20% ao ano, né? De outro lado, o chamado empreendedor estilo de vida é um empreendedor que busca minimamente satisfazer as suas necessidades e não que ele não gostasse ou não gostaria de ser uma empresa de grande porte, mas, dado as características do seu negócio que apresentam baixa barreira de entrada, ele vai tender a continuar sendo um empreendedor de pequeno, micro e pequeno porte, provavelmente para toda a vida da sua empresa. Então, existe uma distinção entre aquele tipo de empresa que nasce em um período de 42 meses, ele cresce de tal forma que ao menos se torna uma empresa de médio porte, ganhando potencial de então se tornar uma empresa de grande porte, em relação, em comparação a um empreendedor que tende a ser micro e pequeno porte por toda a sua vida de empreendedor, né? Ao fazer essa distinção, ela tem um relacionamento direto com as preferências de políticas públicas do governo, né? Então, portanto, as chamadas políticas de apoio às micro e pequenas e médias empresas acabam, então, envolvendo programas que apoiam esse empreendedor estilo de vida, esse empreendedor de pequeno e médio porte. Por que se justifica o governo apoiar, qualquer governo, ao nível federal, ao nível estadual, ao nível municipal, apoiar esses empreendedores de pequeno e médio, de micro e pequeno porte especialmente? Fundamentalmente, qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, são poucos os países onde as micro e pequenas empresas não representam o maior contingente de empregos que existe no país. Ou seja, as micro e pequenas empresas são os maiores geradores de emprego no país. Mas significa que essas empresas sempre vão ter, por exemplo, 8, 10, 12 empregos e 12 empregados, mas dificilmente vão ter 50, 100, 200 empregados essa empresa. Então, a somatória dessas empresas, dessas micro e pequenas empresas, elas são importantes fundamentalmente do ponto de vista social. Então, as políticas de apoio a micro e pequenas empresas fundamentalmente se justificam como políticas sociais, efetivamente como políticas sociais, que de alguma forma compensam efeitos macroeconômicos da economia de escala. De outro lado, as políticas de empreendedorismo são políticas que visam fomentar essencialmente o indivíduo empreendedor, o indivíduo altamente inovativo, não que não haja inovação em micro e pequenas empresas, mas um indivíduo e um empresário que gera um tipo de inovação
que vai gerar um alto nível de geração de emprego à sua própria empresa, além de gerar emprego em outras empresas e, fundamentalmente, puxar todo o ciclo de inovação de uma economia como um todo. Ou seja, é um tipo de empreendedor que ajuda a fomentar ou a transpor a fronteira de desenvolvimento econômico, seja porque ele traz produtos e serviços com alto valor agregado. Então, o que a gente está falando é uma relação com um modelo de desenvolvimento, de estágio de desenvolvimento do Michael Porter, que fala que as economias se localizam entre estágios de fatores de eficiência e inovação. O que você tem de diferente em cada um desses estágios, no fundo, é o nível de valor agregado que essa economia está produzindo. Em economias que são estágio de fatores, basicamente a economia ela é sustentada por commodities, portanto, baixo valor agregado, portanto, baixo nível de inovação. Essas economias tendem a ser mais pobres, obviamente. Então, à medida que você vai subindo nos estágios, né, inclusive essa nomenclatura adotada pelo Global Entrepreneurship Monitor, que é o principal indicador de empreendedorismo, né, vai fazendo com que o país tenha por si, então, mais empresas que tenham categorias de maior conteúdo de valor agregado. Ou seja, pelo GEM, o Brasil se encontra, por exemplo, num estágio de eficiência, enquanto as economias mais desenvolvidas, como o próprio caso da Inglaterra, se encontram no estágio de inovação. Nesse estágio de inovação, que obviamente gostaríamos de ver o Brasil transpondo o estágio de eficiência, estando no estágio de inovação, nós enxergamos no estágio de inovação empresas, um foco dos governos em empresas que são essas startups que têm exatamente a característica de serem empresas de alto potencial. Ou seja, nesses países, como o próprio caso da Inglaterra, ou a Irlanda, ou Israel, ou a Suécia, se adota essa nomenclatura de diferenciação entre os chamados empreendedores de alto impacto e empreendedores de estilo de vida. Por quê? Esses países perceberam que vale a pena focar esforços públicos para fomentar o aparecimento e o desenvolvimento desses empreendedores que vão, então, ajudar a transpor a economia num estágio mais avançado de desenvolvimento. Obviamente, entre aquelas economias que já se encontram nesse estágio, por exemplo, nós podemos citar a Itália, tecnicamente pelo GEM, se encontra no estágio de inovação. Entretanto, se a gente comparar a estrutura econômica italiana ou da própria Inglaterra, nós vamos ver que a Inglaterra consegue, com a ajuda do governo, inclusive, produzir empreendedores mais inovadores, com empresas mais competitivas que no caso italiano, que não tem política de fomento ao empreendedorismo. Ele tem apenas o suporte, uma economia sustentada em micros e pequenas empresas que nesse momento se encontram numa crise estrutural exatamente por não ter esse conteúdo de alto impacto de inovação. Não existem políticas que agreguem universidades, educação pública e assim por diante nesse país que fomenta. Então a gente consegue ver a relação, então, que a política de empreendedorismo atua desde o período anterior ao nascimento da empresa. O que significa o período anterior ao nascimento? Significa, por exemplo, uma das pedras fundamentais que a gente chama na política de empreendedorismo, o fomento à educação empreendedora. Hein? Há diversos países com casos de sucesso, como a Espanha, e novamente o caso da Inglaterra, onde a educação empreendedora ela é fomentada, inclusive, ao nível de educação fundamental. E esse também foi algo que a gente viu, na realidade, aqui em São José dos Campos, onde há também um programa onde a educação fundamental incorpora o ensino de empreendedorismo. Então, isso faz parte de política de empreendedorismo, porque lá atrás a gente fomenta indivíduos que encaram o empreendedorismo como algo positivo, encaram algo como opção, eventualmente, de carreira, e que vão admirar, obviamente, empreendedores de alto impacto. Então, a política de empreendedorismo, ela, de certa forma, atua
desde esse período anterior até então o período de startup, ou seja, um período então que a gente está olhando até 42 meses de vida da empresa. Aí, daí em diante, atuam as políticas de micro e pequenas empresas, que vão então entrar mais como elemento de política social, de promoção às pequenas e médias empresas, fundamentalmente para facilitar na vida dessa empresa, para que ela continue gerando o contingente de emprego. Que condições afetam fundamentalmente as políticas públicas? Mudanças demográficas, sociais, econômicas, regulatórias e tecnológicas funcionam como condicionantes que afetam a política pública de empreendedorismo em micro e pequenas empresas. Essas políticas, tanto de empreendedorismo quanto a de micro e pequenas empresas, podem ser classificadas entre políticas regulatórias e políticas de estímulo. As políticas regulatórias, na verdade, elas costumam afetar toda a população de empresas de um país. Diz respeito ao ambiente regulatório que existe no país. Que elementos compõem a política regulatória? Regras de abertura e de fechamento da empresa, como, por exemplo, diminuição de prazo para abertura de empresa. No caso do Brasil, frequentemente citado no Easy Doing Business, do World Bank, o Brasil tem uma média de 120 dias de abertura para um empreendimento, mas, por exemplo, no caso de São José dos Campos, nós vimos que a cidade foi capaz de reduzir isso para 8 dias, ou seja, há possibilidade regulatória, mesmo ao nível municipal, de afetar essa regra de entrada e saída do negócio. Quando você diminui o número de dias para a abertura da empresa, você facilita a vida de todos os empreendedores, tanto os de alto impacto quanto aqueles de estilo de vida. Okay? Então, diz respeito a regras trabalhistas e sociais, regras de propriedade, regra tributária e assim por diante. Do outro lado, as políticas de estímulo são mais focadas exatamente nesse empreendedor de alto impacto. Então, as políticas de estímulo estimulam ao empreendedor de alto impacto, compõem promoção de cultura e educação empreendedora ao nível fundamental, secundário, universitário, desenvolvimento de indústria de incubadora e venture capital, significa o governo ajudar a fomentar, a haver uma indústria de venture capital capaz de então financiar esses empreendedores de alto impacto, diz respeito a programas de promoção e inovação, e diz respeito, a, por exemplo, ao papel ao nível federal do CNPq, hein? E programa também de fomento à internacionalização das empresas. Ou seja, como conclusão desse modelo, principalmente de política de estímulo a esse empreendedor de alto impacto, nós teríamos aí um ciclo virtuoso de criação de empreendedorismo que envolveria desde pesquisa e desenvolvimento, junto com centros universitários, onde a pesquisa está sendo desenvolvida, treinamento, aconselhamento e coaching, que pode acontecer com a ajuda do governo ou através da mão de incubadoras e venture capital, o fomento da indústria de venture capital, ou seja, o governo financiando o desenvolvimento da indústria de venture capital, e também aí, fechando o ciclo, ou talvez abrindo o ciclo, o fomento da educação e de cultura empreendedora. Hein? Então, as premissas para que esse ciclo virtuoso ele aconteça são um ambiente regulatório positivo para a abertura e desenvolvimento das empresas, um alto nível de educação. Um alto nível de educação é uma premissa reconhecida de qualquer forma, né? E o foco, os programas com foco no empreendedor, no indivíduo, do foco do empreendedor, do indivíduo empreendedor de alto impacto. Tá? E, finalmente, a participação ativa do Estado, pode ser tanto ao nível estadual, federal e municipal, em todos os elos desse ciclo virtuoso. Okay? Então, agora eu gostaria de passar a palavra aos meus colegas, o René, o Felipe e o Marcos, que vão apresentar a cartilha e os conteúdos, né, o kit, né, e as partes do trabalho de campo. Okay? Obrigado.